Bom dia, Brasil! Good morning aqui também. Bem-vindos ao ImigraCast. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Hoje o nosso primeiro episódio vai ser com nada mais nada menos que Ana Moscon contando a história dela de imigração. Aqui nós iremos contar histórias reais de imigrantes reais que deixaram o seu país de origem para viver algo desconhecido, algo novo. Nós vamos compartilhar histórias de pessoas que estão aqui na luta, né, Ana? Como nós. Diariamente. Contar os perrengues que o povo adora ver. Então, se apresente, Fran. Meu nome é Franciele, pra quem não me conhece, eu tenho 32 anos e estou nos Estados Unidos há 7 anos. Eu sou a Ana, eu não preciso falar a minha idade. Precisa. Eu tenho 37 anos e estou aqui nos Estados Unidos há 4. Então eu vou começar, tá, gente? Perguntando pra minha host maravilhosa, como que foi o processo de imigrar? Eu tenho uma colinha aqui, porque, né, gente, tudo bom? Tudo bom. Houve algum momento... Aí, não, gente, já tá pela... De novo, Mais novo. corta. Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira pergunta. O que te motivou, Ana, a deixar o seu país de origem e como foi o processo de decidir imigrar? Olha, essa vontade de morar fora já existia em mim há muitos anos. Desde quando eu tinha uns 15 anos. Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre quis morar fora. Mas era o que eu falei antes, parecia uma realidade muito distante. E isso também interferia na minha família, no sentido de que eu me sentia abandonando todo mundo. Então, eu ficava sempre postergando isso. Ano que vem eu vou, quando eu terminar a escola eu vou, quando eu terminar a faculdade eu vou, minha mãe e meus irmãos precisam de mim. Então, eu sempre priorizei a minha família e anulava um pouco o meu sonho, a minha vontade. E nisso o tempo vai passando, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai criando uma carreira no Brasil, se especializando em algo. E aí você vai esquecendo um pouco o seu sonho. Vai se você vai deixando de acomodando, lado. né, na real, vai se também. acomodando, você passa a ficar numa zona de conforto, querendo ou não. Alguém da sua família já imigrou, já morou em algum outro país? Não, próximo assim, não. A minha família toda tá no Brasil, eu não tenho ninguém, nenhum familiar aqui. Muita gente consegue ter isso, né, de Sim, estar já vem aqui, com- ter um irmão, um primo, um tio, uma tia. Não, ninguém. Você veio sozinha, então, com a cara e com a coragem. Sozinha. E com a vontade. Só a mala é um sonho. A mala, sonho americano. E houve algum momento decisivo, assim, quando você falou, agora eu vou arrumar as minhas malas e eu vou embora? Quando eu falei, eu vou, a fronteira fechou. A pandemia começou. E aí eu fiquei assim, e agora? Eu já tinha avisado a minha empresa que eu ia sair e tudo. E eu fiquei, e agora? O que que Isso eu é um faço? ponto importante pra falar, Ana. Você trabalhava lá no Brasil em quê? O que você fazia lá no Eu era Brasil? analista de comércio exterior. Eu sou formada em administração e comércio exterior. Sou pós-graduada em comércio e logística internacional. E era despachante aduaneira no Brasil. Então eu desembaraçava todas as cargas que chegavam lá da minha empresa, claro. Trabalhava, por último, numa multinacional lá, bem reconhecida. Gostava muito do que eu fazia até. E aí, quando eu falei que eu ia vir, a fronteira fechou, a gente achou assim, vai ser uma coisa que vai passar logo, né? Vai acabar rápido. Ninguém imaginava que ficaríamos tanto tempo presos. Né? Nossa, e os meses foram passando e aquilo, aquela agonia, o mundo de cabeça pra baixo, que foi... A pandemia foi um divisor de águas no mundo, assim, né? E você já tinha visto? Eu não tinha visto. E aí Não tinha dificultou visto. mais ainda, porque fechou tudo. Fechou, o consulado americano fechou, eu não conseguia marcar. Mas o que acontece? Eu sou cidadã italiana, né? E eu já estava no processo de cidadania italiana. Mas o consulado italiano foi o primeiro a fechar por conta da pandemia. Não sei se o pessoal vai lembrar que as mortes na Itália foram muito, assim, assustadoras para o mundo inteiro. E foi um dos primeiros a fechar, porque estava muito forte lá na Europa. Depois que veio vindo para os Estados Unidos, para o Brasil... E aí, consequentemente, como ele foi o primeiro a fechar, ele foi o primeiro a voltar também. Então eu consegui pegar o meu passaporte italiano, porque eu já estava para pegar, mas como estava fechado, eu não tinha acessado ele ainda. Aí eu consegui pegar meu passaporte italiano, e através dele eu paguei o ESTA, que é para você entrar aqui como cidadão italiano, você só paga uma taxa, uma autorização de viagem, não é um visto. Você tem o direito de permanecer aqui por 3 meses. No visto do passaporte brasileiro são 6, mas eu nem tentei, porque o consulado americano não abriu. Isso passaram-se meses, e como a gente viu que não tinha previsão de reabertura da fronteira, eu decidi ir para o México. Aí eu fiquei em Cancún. Essa parte foi ótima, né? Fui obrigada a ficar 15 dias em Cancún. Que chato, não é mesmo? Porque com esses acordos entre Estados Unidos e México, a fronteira entre os dois não foi fechada. Então as pessoas estavam indo para lá, fazia essa quarentena de 15 dias, fazia o teste de Covid e entrava aqui depois. Então a minha passagem foi Brasil, México, Estados Unidos. E aí eu cheguei aqui no dia 13 de fevereiro de 2021. Bem-vinda. Welcome to America. Tá vendo, gente? Isso é bom pra vocês verem que
todo mundo passa algum perrenguezinho até chegar aqui, mas ela não desistiu, que ela poderia ter desistido, né? Com esse perrengue todo aí, podia ter, vou ficar por aqui mesmo, chega. A minha motivação era um desejo que eu tinha no meu coração há muitos anos de morar fora, de viver a experiência de morar fora. E foi pelas oportunidades? Sim, claro, a gente tá aqui em busca de melhores oportunidades para a nossa vida, para a vida da nossa família, mas a experiência de você imigrar vai muito além de ser apenas algo de oportunidade. É uma redescoberta de você mesmo. É um se reencontrar, é um zerar a vida, dar um 360. Cara, é surreal. É só quem imigra mesmo que entende o sentimento que é. Muito bom, tá vendo, gente? A próxima pergunta é: como foram as suas primeiras impressões? Impressões. Ai, corta. Deixa eu rolar, aqui, gente. Peraí, né? Vamos lá. O que eu achei daqui, né? Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aqui? O que te surpreendeu, né? O que você achou quando você pisou aqui pela primeira vez e falei, caraca, eu tô aqui mesmo, eu tô dentro do filme. É o que todo mundo acha, né? Olha, eu posso dizer que algumas pessoas não irão gostar do que eu vou falar, mas eu detestei. Por quê? Eu detestei. Eu falei, o quê? Isso aqui que é Estados Unidos? Isso aqui que é Estados Unidos. Ainda mais um dia eu vim morar, né, gente? A gente mora numa comunidade brasileira muito grande aqui. Então eu me vi no meio de um monte de brasileiro. É literalmente um pedaço do Brasil dentro dos Estados Unidos. É um pedaço do Brasil. E eu falei, ué, mas... E aqui, olha uma parada muito louca. Eu comprei um imã de New Jersey. E eu fiquei olhando o imã, assim, do mapa aqui. Cara, é muito parecido com o mapa do Espírito Santo, da onde eu sou no Brasil. E quando eu cheguei aqui, que a gente mora em Newark, que é essa comunidade brasileira super forte, a Ferry, que é a principal avenida aqui, é igualzinha a Avenida Expedito Garcia da minha cidade. Então, era pra ser do meu bairro. Já estava escrito. Então eu fiquei assim, cara... Eu tô no Espírito Santo dentro dos Estados Unidos. Aí eu fiquei, gente, como que é? A vida é louca, assim, né? E aí eu estranhei muito. As ruas aqui são muito feias, tem buraco, tá, gente? Estados Unidos tem buraco. Assusta o povo que tá em casa, viu, Ana? Pois tem muita gente querendo vir. Mas eu acho que é normal, Por quê? Essa questão de que eu sempre quis mudar de país, eu nunca vi os Estados Unidos como uma opção. As minhas opções eram a Europa, né? Por isso que eu corri atrás da minha cidadania. Porque a minha vontade era morar em algum lugar da Europa. Ana, a Europa não dá dinheiro, a Europa tá falida. Não era essa a questão. Nunca foi dinheiro somente a questão. Era de viver a experiência, de morar em outro país, de viver a cultura de outro país. Então, eu nunca nem tinha cogitado vir para os Estados Unidos sequer para passear. Nova York, Disney, não. Eu tinha outras prioridades. Quando eu cheguei, que eu vi que era tudo muito parecido com o Brasil, eu fiquei mais decepcionada ainda, porque eu falei, eu saí de uma realidade para viver outra, mas parece que eu tô a mesma. Mas, em compensação, eu tive que recomeçar do zero. Então, eu enfrentei muitos desafios. E essa tem a ver com a minha próxima pergunta, já que você já entrou no desafio. Quais foram os seus maiores desafios? E o primeiro, com certeza, foi a língua, né? Com certeza foi a língua. Eu comecei a fazer um curso no Brasil de inglês, mas não foi o suficiente. Eu tive muita dificuldade com a língua aqui. E aí você tem que recomeçar do zero, como eu falei. Você tem que reaprender e refazer coisas que você, por exemplo, tirar carteira de motorista. O básico tem que saber. O básico, abrir uma conta no banco, ir no supermercado, até mesmo comprar um carro. Tudo, né? Porque vai de medida de roupa até comida que você compra no mercado, tudo com nome diferente. Sim. A gente ainda tem essa vantagem de estar perto de uma comunidade brasileira que facilita um pouco, mas também... E hoje eu vejo isso como muito vantajoso, né? Eu menosprezei no início, podemos falar assim, mas é porque quando você chega em um lugar novo, você realmente quer viver algo novo, e não tá ali no meio de uma realidade que você já conhecia. Mas ao mesmo tempo, hoje eu vejo como isso é importante. Se você tem medo de migrar, procure um lugar que vai ter brasileiros lá. Que vai ter uma comunidade. Que vai ter uma comunidade. Mas brasileiro não se ajuda. Gente, ajuda. Mas é óbvio que tem porqueira em qualquer lugar. Tem gente ruim em qualquer lugar. Verdade. Tudo bem que aqui parece que foi um selecionado bem legal lá no Brasil e manda várias porqueiras pra cá. Mas você tem que saber com quem está lidando, né? Exatamente. E eu costumo dizer que parte do tempo que eu tô aqui, eu vou falar depois de mim no meu episódio, mas só pra poder... Esse episódio é meu. É que eu aguento todo esse tempo pelas pessoas que eu tenho comigo aqui que viraram a minha família. Já que eu não tenho a minha família aqui, os meus amigos hoje, que são selecionados, óbvio, como ela falou, são quem nos ajudam aqui, que quando a coisa aperta tá ali pra te ajudar, pra te estender a mão. Enfim, se não fosse essa comunidade brasileira, eu não sei se eu estaria aqui até hoje. Enfim, o foco não sou eu, é a Ana, mas... Essa parada do inglês, cara, eu passei já vários perrengues com inglês aqui, né? Aí tem um que é até engraçado. Conta aí um mico que você já falou. Eu já paguei vários, né? Nossa, vários. Aí o melhor foi do furniture. Pra quem não sabe, furniture, ok? Furniture é móveis em inglês.
E aí, eu tô vendo, gente, essa escala de Furniture, toda loja tem o mesmo nome? Furniture. Por que ela... Aí eu achava que o nome da loja era Furniture. Aí eu, gente, mas toda loja se chama Furniture, tá errado isso. Só tem Furniture aqui. A Furniture é gigante, meu Deus do céu. Hello, Furniture. Um salve pra galera do Furniture. Depois eu falei, não é possível. Aí eu fui descobrir que E era aí, loja. como foi a sua adaptação à cultura? Teve alguma... Você já falou isso, alguma dificuldade com o idioma teve, né? Como vocês podem ver. Sim, teve. E como sim. tá agora o seu nível de Ah, inglês? tá melhor, mas eu entrei na escola, né? A gente tem, querendo ou não, contato. Ah, já tá aí 4 anos, não é fluente. Gente, não, se você mora em uma comunidade brasileira, só trabalha com brasileiro, se Exato. você não se dedicar, se você não entrar numa escola, se você não tiver um processo de imersão mesmo no inglês, você vive aqui 20, 30 anos sem falar inglês de boaça. Fora que a segunda língua aqui é o espanhol. Então, quando você não tá entendendo nada, você fala, speak Spanish, please, acabou. Mistura, né? Um pouco de português com muito espanhol. engraçado isso, vai, cara. vai. Você começa a falar. Eu tive vários momentos assim aqui, de eu ir tentar o inglês, arriscar, e na metade já tô falando em espanhol, no final tô falando em português, aí no meio da frase você fala uma palavra em inglês, uma em espanhol. Cara, que loucura, mas no final a gente se entende, resolve, e é isso. E Mas hoje, com certeza, eu consigo me comunicar bem melhor, consigo entender bastante coisas. Eu tranquei a escola, tenho que voltar, mas é não desistir. E já eu consegue se virar, né? Já vai em algum lugar, já consegue se virar. Nossa, E é no assim, início eu importante tinha se fazer muito entender. medo, eu tinha muito medo, muita vergonha. Agora não tô nem aí, eu falo. E vale ressaltar isso também. A galera que tem medo, que trava, primeiro que isso te impede de evoluir. Se você tem vergonha de falar, você não vai aprender. Você tem que falar, ainda que seja errado. Sim. Os americanos aqui, eles não julgam as pessoas por estarem falando errado. Brasileiro, Eles admiram, pelo brasileiro. contrário. Exatamente. Brasileiro que julga o brasileiro. Os americanos não, eles são acolhedores nesse sentido, porque eles entendem que você está se esforçando para aprender o idioma deles. Sim. Eles não falam outro idioma, são poucos os que falam outros idiomas. Então, assim, não tenha vergonha. Mete a cara e fala, porque senão, minha filha, não vai. Você encontrou apoio aqui na comunidade de imigrantes? Encontrei. É o que eu falei, eu acho que é bem importante você vir numa base formada como é essa comunidade aqui. Por exemplo, os projetos que tem aqui de ajuda ao suporte de imigrantes são bem legais. Então você já tem aonde ir, você já tem aonde recorrer. E tem uma base legal de pessoas que você vai selecionando ali, porque você sabe quem entra, quem pode ir e não pode entrar na sua casa, né? Exatamente. Essa pergunta eu acho que é muito importante, porque nós, migrantes, sofremos isso constantemente, que é a questão do preconceito. Você já sofreu algum tipo de preconceito aqui, ou discriminação? Como que você lidou com isso? Eu sofri quando eu entrei, quando eu trabalhei na faxina, para uma boss, uma dona de schedule aqui, mas não dela, da cliente dela. A gente foi limpar essa casa e nesse dia a minha chefe não foi. E eu que dirigi o carro dela. Quando eu entrei na casa, eu percebi que a mulher ficou me olhando porque eu era novata. Ela não estava acostumada com a minha presença ali, só das outras meninas. E aí, eu lembro que eu fiquei na parte de limpar os banheiros. E na hora de sair, na hora que a gente terminou a casa, eu estava dentro do carro já com as meninas e ela veio até o carro. Uma casa bem bonita, bem grande, com um jardim bem grande. E aí ela veio do lado do carona, abaixou o vidro e começou a olhar dentro do carro. E nisso, eu tinha acabado de chegar aqui, meu inglês estava péssimo, estava se você tivesse roubado um... Ela começou a me acusar, praticamente, que eu peguei o MacBook da filha dela. Meu Deus! E aí eu entendi a parte do MacBook, né? E ela me olhando, e ela já olhando pra dentro do carro, e aí a menina que já trabalhava com essa chefe há muito tempo, falou, olha, ela tá falando que o MacBook da filha dela sumiu. E eu percebia que era pra mim, porque ela olhava pra mim, falava comigo, só que eu não tava entendendo nada, as meninas também não falavam muito bem inglês. Eu sei que essa outra menina que trabalhava com ela, falou, olha, calma, fica todo mundo aí, que eu vou voltar lá dentro com ela. Aí voltou ela e a outra menina que tinha feito a parte do pó na casa, que eu fui nos banheiros. E aí elas voltaram no quarto da filha dela. E revira tudo, e aí não tem esses banquinhos que você bota na frente da cama? Elas afastaram esse banquinho. Quando elas afastaram, o MacBook tava ali. Tá vendo? Mas assim, é uma sensação péssima. Você se sente De a pior impotência, pessoa do mundo. também. Justamente por você não saber se comunicar, como que você explica, ou você se defende, ou você se impõe? Porque no caso desse é muito sério a pessoa te acusar de uma coisa que você não cometeu, sério. de um crime, né? Então, Muito sério. E na maioria do imigrante, ele sente medo porque ele acha que não tem direitos aqui. Mas se acontece isso com vocês têm que chamar a polícia, fazer ela provar, porque a gente tem direito sim. Ela não tinha o direito de me acusar sem provas. Exatamente. Querendo entrar Daria no processo, carro, né? daria processo favorável pra mim. Sim. Poderia conseguir um documento, poderia conseguir um dinheiro de danos morais, por exemplo, mas na hora você fica,
Esse sentimento realmente de impotência, né? E de não saber até onde você pode ir, se tratando de americanos, né? Que a gente fica com medo sendo imigrante justamente por causa desse preconceito que existe e é real, gente. Sim, com certeza. Entrando no assunto que ela falou da faxina, Ana, conta pra gente um pouquinho da sua jornada aqui com o trabalho, o que você já fez aqui depois que chegou nos Estados Unidos. Você falou que lá no Brasil você trabalhava na multinacional, é formada em administração, trabalhava com comércio exterior. Como que foi isso? Essa mudança radical, sabe, do trabalho ali convencional de 9 às 5, sentadinha no ar-condicionado, pra vir pra cá trabalhar na faxina, na relação, conta pra gente. Eu falo muito disso no meu Instagram, que foi assim, um baque no meu ego, né? Não tem como. Todo mundo que chega aqui, que vem de uma base legal lá no Brasil, sente um incômodo assim, no ego, sim. No ego gigante. Mas depois, você olha pra isso de outra forma, principalmente quando você vê o dólar entrando. Principalmente quando você consegue realizar coisas em 2, 3 anos que você não realizaria no Brasil em 10. Um trabalho também que é digno tanto quanto qualquer outro, que fique bem claro. Só que no Brasil é muito distante da nossa realidade justamente por isso. A gente não é valorizado, né? E não é valorizado aqui como aqui. Aqui as pessoas respeitam muito essas profissões, então... Podem até não respeitar, mas são obrigadas a pagarem bem. Exatamente. Mas o meu início aqui foi engraçado, porque eu vim com uma pessoa de suporte por trás de mim, que o presidente da minha empresa no Brasil me indicou para uma pessoa aqui. A minha empresa lá, minha não, né? Que eu trabalhava, ela mexia com mármore e granito. E ela me indicou para uma pessoa aqui que vendia mármore e granito aqui também, um brasileiro. Sou muito grata a essa pessoa, me trouxe, me levou para Cancún, inclusive, custeou a minha ida para lá, tudo. Então eu já vim com esse emprego certo. Só que eu ia ser vendedora aqui. Mas eu sempre deixei claro que eu não tinha inglês fluente. Fala, olha, eu não tenho inglês fluente, não falo inglês. E essa pessoa falou, não tem problema, aqui temos clientes brasileiros, que é o que mais tem, e clientes hispanos, que tá, né, Equador, Venezuela, aqueles países ali, né? República Dominicana, que é bem forte aqui também. Enfim, então eu vim de boa, com o coração aberto, jogando limpo, e feliz, porque não é todo mundo que chega já com o trabalho, com o emprego certo e tudo mais. Só que eu cheguei, e aí ele foi me apresentar o trabalho, foi me ensinar como funcionava. Eu fiquei uma semana entendendo, vendo questão de estoque, essas coisas. Na segunda semana eu saí até com a americana que trabalhava lá. Era muito engraçado, ela falava muito, ela falava rápido. E eu, meu Deus, que essa mulher tá eu falando? chegava com dor de cabeça em casa todo dia, porque eu me esforçava tanto para prestar atenção. E ao mesmo tempo, tudo ao meu redor, era tudo novo. E eu ficava assim, biruta da cabeça. Enfim, na segunda semana de trabalho, ele falou que não ia precisar mais de mim. Que ele precisaria de uma pessoa que falava inglês fluente. Eu falei, ué. Meu Deus. Mas eu fiquei de boa. Já tinha trabalho. Já tava aqui, né? Aqui. Então agora... E ele veio com um discurso assim, mas toma cuidado quando você namorar, o que você vai fazer, você vai ver uma vida de imigrante, você vai pra faxina, você merece mais e tudo mais. Eu achei aquilo um pouco assim, desnecessário o que ele falou. Tudo bem, ele não era obrigado a ficar comigo, mas né? Dessa parte do imigrante no subemprego. Nem todo mundo tem uma empresa aqui, nem todo mundo tem essa oportunidade de estar no trabalho. Pelo contrário, são milhares de imigrantes formados que vêm pra cá e não necessariamente no subemprego, gente. É a realidade dos imigrantes. Sim. E aí eu fui encarar a realidade do imigrante mesmo. Eu nunca fiquei um dia sem trabalhar aqui. Desde o primeiro dia que eu cheguei um dia, no outro eu já fui trabalhar. Ele me mandou embora na sexta-feira, na segunda-feira eu já fui aprender a faxina com uma pessoa. Então eu nunca fiquei um dia sem trabalho aqui. Encarei a faxina, desde então já passei por várias etapas dela e continuo ainda, porque, querendo ou não, eu acho a faxina muito vantajosa por questões de horário, que você faz o seu horário durante o dia, igual restaurante, que você tem que trabalhar à noite, padaria, comércio, finais de semana, feriado, um dia de folga que às vezes não concilia com o seu marido, seu namorado, sua esposa, enfim. Então, a faxina ela te dá essa vantagem, de você estar ali de segunda a sexta, e querendo ou não, você tem um schedule a cumprir, você tem um cronograma de casa a cumprir. Se você terminar 1h da tarde, maravilha, você terminou 4, 5, 3, 2. Então, é isso. No momento do meu trabalho foi isso. Então, até hoje você só trabalhou na faxina, né? Eu trabalhei na faxina, eu dei aula de trânsito também, um tempo, no final. Olha, temos aqui vários. Aqui é legal porque você pode fazer isso. Você sendo habilitado, tendo carteira de motorista. Pode ser instrutora, né? Pode ser instrutora. Você não precisa de uma formação, assim, não tem que ter aquela autoescola. Igual no Brasil é exigido horas de aula, você tem que fazer simulador agora lá, eu acho, né? Não sei como é que tá a inscrição. Aqui não, você tem que ir lá fazer a prova escrita, a prova prática e acabou.
Você não tem que comprovar questões de hora, você tem que saber as leis do seu estado, que aqui varia de estado para estado. A minha primeira carteira eu tirei em Nova York. Eu não tirei aqui em New Jersey. Teve que fazer a prova de carro? Não, né? Tive que fazer a prova de carro. Nossa, eu fiquei muito Porque pra quem não sabe, aqui no estado de New Jersey, quem é habilitado no Brasil e vem pra cá, não precisa fazer a prova de rua, só a prova escrita. Só que tava na pandemia ainda, né? E eu lembro que eu fiz a prova em casa, online. E até um amigo nosso ajudou, que tá aqui muitos anos, dirige, fala inglês, então ele me ajudou com a prova. E aí, a prova prática eu tive que fazer. Dei as caras tapa mesmo. Então é boa motorista, que passou, foi habilitada. Passei, muito bem, parabéns. E aí eu dei um tempo aula nos finais de semana. Que mais? Também fiz redirecionamento. É verdade. É uma do redirecionamento. Mandei Mandei produtinhos para o Brasil. É uma coisa bacana, legal. Principalmente que eu já sabia mexer com isso também. Mas depois que o governo Lula entrou, ficou bem mais complicado. Bem mais difícil. Caríssimo. Bem mais caro. Então, eu não via muita vantagem para o consumidor final. Sim. Né? E aí, às vezes, eu não tenho também como adivinhar o que a Receita vai fazer quando chega no Brasil. E o cliente lá me cobrava isso. E esse é um ponto importante de falar para quem tá nos ouvindo aí do Brasil, que acha que é muito fácil comprar e mandar pro Brasil. As pessoas acham que elas vão pagar o preço que a gente paga aqui em dólar. Não vão, gente. Quem tá no Brasil vai pagar em real. Então, assim, às vezes não compensa realmente, né, converter por causa da taxa, todos os impostos que tem tributo em cima da mercadoria. Eu acho que o que vale a pena é se você tem a oportunidade de ter alguém aqui pra mandar pra você e que vai levar na mala com ela. Exatamente. Pra você. Correndo risco também de ser taxada lá no Brasil, se abrirem a mala da pessoa. Mas ainda assim, a pessoa ainda vai ter um gasto menor do que pagar uma pessoa que faz o redirecionamento de compra, porque o valor é altíssimo. E chegando no Brasil é 60% em cima, é muita coisa. Então, quem quiser pagar redirecionamento de compra tem que ter dinheiro, viu? Tem que ter dinheiro, é um risco. Tem coisas que vale a pena, vale. Mas, por exemplo, um telefone, um iPhone. Você divide em 10, 12 vezes no Brasil, aqui você vai ter que pagar à vista. É muito dinheiro. Tá visto o valor do telefone e do redirecionamento. Então eu passei por essa fase e depois eu desisti porque ficou mais complicado. E aí agora você entra com a Ana psicanalista. Conta um pouquinho pra gente dessa fase de transição de carreira, como que isso tá sendo visto. Eu vi lá que você postou no seu Instagram um comentário que você recebeu que entra até na questão de preconceito, do preconceito. Porque as pessoas têm essa ideia de ver a Ana que trabalhou na faxina ou que trabalha na faxina, ela não pode ter outra profissão, gente. As pessoas não entendem que hoje ela está faxineira, mas ela não é faxineira. Isso não é quem ela quer ser para sempre. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Pois é, essa questão da psicanálise é algo que também eu já tinha no meu inconsciente há muito tempo, né? No meu subconsciente há muito tempo de ser psicanalista. Sempre quis estudar essa parte, sempre gostei. Mas é aquilo, depois que você passa a fazer terapia, que você passa a se conhecer melhor, você entende várias decisões que você tomou no passado, o porquê delas, o porquê de você estar onde você está hoje, e por que talvez isso demorou a acontecer, ou porque você ainda não chegou onde você quer estar. E eu percebi que muito disso era porque eu assumi responsabilidades que não eram minhas desde nova. Meu pai saiu de casa, eu assumi a responsabilidade de ser pai de família. Então, eu nunca escolhi o que eu quis fazer. Eu caí no comércio exterior, por quê? Porque eu trabalhava para estudar. Eu nunca estudei para trabalhar. E todo mundo, é assim que começa. Eu vou estudar medicina e vou virar médico. Eu não. Eu estudei... trabalhar para você estudar. Eu estudei porque eu tinha trabalho e tinha como pagar o meu estudo. Eu não estudei para depois arrumar um trabalho. Então... Você não tinha uma pessoa patrocinadora, um financiador do seu estudo para você se dedicar àquilo, né? Então, o que aconteceu? Eu não peguei e pensei assim, eu vou fazer psicologia, eu vou estudar para me tornar uma psicanalista. Não, eu estava na área de comércio exterior, eu falei, já estou aqui, vou me especializar nisso, para eu poder crescer nisso. Então, foi me levando, a vida foi me levando, ao invés de eu pegar e falar, não, peraí, não é isso que eu quero. Por mais que eu tinha que trabalhar para estudar, então eu vou estudar algo que eu vá trabalhar depois. Não, eu simplesmente fui sendo funcional à minha vida. A minha vida está funcionando dessa forma, eu vou continuar sendo funcional com ela da mesma forma. E aí, quando você decide mudar de país, você reseta a sua vida, você volta lá atrás e você repensa em tudo que você gostaria para você. Se eu tive que tirar uma carteira de motorista novamente, se eu tive que me adaptar em um lugar, aprender um idioma do zero, né? Idioma, como se eu fosse uma criança recém-nascida aprendendo a falar novamente. Por que agora eu realmente não posso olhar para mim, para dentro e falar o que a Ana agora quer? O que me faria feliz? O que me faria realizada em trabalhar? Porque sucesso não é dinheiro, não é? É você estar ali realizando algo que você gosta. É realização pessoal, né? É só realização pessoal. Então eu comecei a estudar, eu chegava da faxina e ia estudar final de semana todo estudando. Eu passei um ano inteiro, final de semana, dentro de casa. Aqui a gente fica muito dentro de casa. Ok, mas sempre estudando. Usar sempre o seu tempo ao seu favor, né? E aí esse episódio aí é lamentável porque parece que tudo que eu estudei, que eu fiz, todo o meu repertório, tanto de
acadêmico quanto de vida, não E valesse financeiro mais também, o nada. investimento que você teve pra estudar, porque quem estuda tem um investimento. Não, Né? Então, e como se tudo isso não valesse mais nada só porque eu trabalho na faxina. É de uma pequenez tão grande alguém pensar assim. é lamentável, né, gente, que ainda existam pessoas que pensem dessa forma. Rotular a pessoa por um trabalho que ela tem hoje, isso Sim. não anula todo o Sim. resto. Não, e é bacana, sabe? Porque quando eu fiz a postagem falando sobre esse comentário, eu recebi vários outros comentários positivos. E um deles foi justamente a pessoa falando, Ana, você é muito mais capaz de atender imigrantes porque você trabalhou justamente na faxina, você viveu a realidade deles. As minhas primeiras pacientes são as meninas que trabalham comigo. Sim, você porque tem propriedade pra falar, naquele né? carro, minha filha, o dia Gente, inteiro. pra quem não tá entendendo nada, que deixa eu explicar pra vocês. Ana, o perfil dela no Instagram hoje é sobre psicanálise. Antes ela tinha um perfil forte na internet sobre o dia a dia da faxina aqui nos Estados Unidos, onde ela mostrava a realidade dela. E todo mundo curtia, tava bombando na internet, as meninas da faxina, os perrengues do dia a dia. E aí, quando ela decidiu fazer essa transição de carreira, né, de entrar pra psicanálise, ela mudou o perfil dela no Instagram pra psicanálise, pra gerar uma autoridade diferente. E é isso que as pessoas não entendem. Quando ela fez essa mudança de identidade no perfil dela, de posicionamento, ela recebeu um comentário que a mulher colocou assim, alguém, eu não sei, colocou, até ontem estava trabalhando na faxina, como quem diz, você era faxineira até ontem, então quem é você para poder ser uma psicanalista? E isso é muito triste ver pessoas que pensem dessa forma, porque ela não sabe a história dela, ela não sabe a trajetória dela, o quanto que ela, por trás da faxina, do que ela mostra no Instagram, porque no Instagram é muito importante falar, que a gente mostra aquilo que a gente quer. Sim. Então, o que a Ana faz atrás das câmeras que ela mostra na faxina? Ninguém viu o dias que ela estudou, o que ela estava se preparando para poder fazer depois. Então, eu achei muito importante trazer isso para poder abrir a mente das pessoas. Eu, por exemplo, sou formada também, hoje eu trabalho como babá, né? Eu vou falar ainda da minha história. Sim, mas, assim, é para as pessoas entenderem que aqui todo mundo chegou com algum diploma ou com algum estudo, né? Sim. E trabalha em subemprego, porque a nossa vida de imigrante essa, faz parte. Não quer dizer que seja o ponto final, né, Ana? Sim, é uma fase, eu acho que todo mundo passa por essa fase. Foi muito importante pra mim ter passado pela faxina e estar na faxina ainda, porque me fez repensar muitas coisas. Nos faz quebrar esse elo com o nosso ego também, que nos engana, né, o tempo todo. E aqui você vê que você é igual a todo mundo, independente da pessoa que tá ali, independente que eu tenha um diploma, seja formado, quando você chega aqui, realmente, você tem que se dedicar àquilo ali sem soberba, né? Sem mas eu era isso no Brasil. Ok, Brasil, mas aqui né? você tá vivendo a realidade daqui. Só que as pessoas não podem também anular todo o seu conhecimento, todo o seu repertório de vida quando você decide mudar, quando você decide evoluir, pelo simples fato de terem preconceitos com subempregos, né? Isso é triste, isso é lamentável. Exatamente. E é isso, eu estou na faxina ainda e estou nos atendimentos. E olha, eu vou falar, eu admiro muito essas pessoas que trabalham na faxina aqui. Eu já fui algumas vezes, gente, pelo amor de Deus, eu chorava todo dia do chuveiro, porque eu não aguentava de dor na coluna. Olha, é pesado. Uma coisa que aconteceu comigo que eu nunca imaginei era chegar em casa e chorar de cansaço. Eu já fiz isso. E ao contrário do que as pessoas... A gente vai trazer pessoas da faxina aqui pra contar a história pra gente, mas ao contrário do que as pessoas pensam, o pessoal acha no Brasil que a faxina aqui dos Estados Unidos, por não jogar água, que é fácil. Gente, a gente tá falando de casas com mais de 5 quartos, mais de 4 banheiros. É daí pra... Enfim. E não é uma casa que a gente limpa por dia, né? Exato, exatamente. Isso daí é prosa pra outro episódio. Mas, então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Pra fechar aqui, eu tenho mais umas 2 perguntas pra fazer pra você, pra não tomar muito seu tempo, viu, host? Como que a imigração mudou a sua visão de mundo e suas prioridades na vida hoje? A imigração me mostrou que o mundo é muito pequeno, realmente. Literalmente o mundo é muito pequeno. E me mostrou sobre essa diversidade cultural. Será que existe apenas uma maneira certa de viver? Aqui, o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. A gente conhece gente do mundo inteiro, A gente não está lidando aqui só com a cultura americana. Realmente é o país da liberdade. Realmente é um país aberto. Porque aqui você lida com culturas do mundo inteiro. E aí você pega e pensa, caraca, cada um tem uma verdade. E você passa a perceber e a respeitar isso. Que não existe uma regra, né? Não, cada um vive sua liberdade. É justamente respeitar essa diversidade do ser humano. Não, o mundo é pequeno, o mundo inteiro está aqui nos Estados Unidos. Você lida com isso e você percebe que você precisa abrir os seus horizontes e não ficar só ali enxergando só o seu, ou bater no peito, eu estou certa, tenho que viver o que eu acredito. Cara, eu limpo sinagogas de judeus. Sim. Eu limpo casa de judeus, eu já limpei casa de indianos, budistas, americanos, né? Então, é respeitar e todo mundo tentar viver bem. Sim. E para finalizar aqui, se você pudesse dar um conselho para quem está começando o processo de imigração, qual conselho você daria, que você diria para essa pessoa? Não desistir. Não desistir, porque não é fácil. E não dar ouvido às pessoas. Foca no que você quer para você.
Porque imigrar vai muito além de ser só um deslocamento geográfico. É um novo, completamente. reset total de você mesmo, da sua vida. E isso é muito bom, porque talvez você vai se descobrir e você vai entender muitas coisas que você gostaria de ter entendido antes, mas que você precisava. Às vezes as pessoas pensam assim, eu tô com muito problema aqui, a minha vida tá uma porcaria aqui, eu vou mudar. Eu vou, pra outro país, eu vou... E acho que mudando vai mudar também tudo, mas mal sabe que o problema vai junto. Não vai, o problema vai vir junto. Então, por isso que eu falo de não dar ouvido, de você se conhecer primeiro, de você saber o que você quer pra sua vida. E aonde você for, você vai levar o que tá dentro de você. Se você conseguir resolver antes de vir, melhor ainda. Porque quando você chegar aqui, meu filho, você vai ter muitos outros sentimentos pra você lidar. Então, talvez, você pode até chegar com o seu problema que estava lá no Brasil, talvez ele vai ficar até pequeno aqui, porque você não vai ter nem tempo para ele, porque você vai ter outros problemas, outros sentimentos. É uma loucura. Imigrar é uma loucura, é uma mistura de todos os sentimentos possíveis. Então, não desista, tenha um plano, escreva, se programe, junte dinheiro, tenha certeza para onde você quer ir, se você tiver um lugar que tenha um suporte para te receber melhor. Se não, estude bem esse lugar que você vai morar. Isso, muito importante. Estudar as leis do lugar que você vai, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as leis mudam de estado para estado, então tem coisas como, exemplo, beber na rua, que é proibido, então não dá pra fazer a loucura de ir pra um lugar que você não sabe a lei do país. Não, mas não desistam, e se não for agora, vai ser depois. E é isso. E tirar perseverem, essa é a palavra, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso ImigraCast. Nós traremos mais pessoas aqui para contar um pouquinho da história delas para vocês. E para finalizar o nosso podcast, a gente vai fazer o bate-volta de 5 perguntas que a Ana vai responder com uma palavra. Nossa, então a primeira, Ana, é Deus. Responde o que Deus significa para você em uma palavra. Nossa, em uma palavra. Respiração. Família. Paz. Imigração. Loucura. Real. Saudade. Não chorem, não vale chorar. Falou Brasil, saudade. Brasil. Um sonho. Um sonho. Nossa, em uma palavra. Realização. Está realizada. No geral, né? Uhum. Então é isso, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Nós vamos abrir aqui um espaço também para vocês mandarem histórias anônimas, sabe? Aquela história, um primo meu aconteceu isso, aqui. Manda pra gente, tá? Conta ela aqui. Se vocês gostaram, compartilhem nas redes sociais, manda pra um amigo que deseja vir ou que já está aqui, que é ouvir os perrengues aqui dos Estados Unidos. Sim, no próximo episódio teremos a Fran contando a história dela, como foi chegar aqui. Sim. Temos mais histórias pra contar. Temos várias histórias legais. Ao longo, a gente tá entendendo ainda esse mundo aqui, mas a gente quer que isso seja leve, quer que seja agradável pra vocês e pra gente também. É um modo da gente, é um espaço para nos acolhermos mesmo. Isso, e dividirmos histórias reais de imigrantes que são fronteiras. Sim. Porque a gente quer os incomodados aqui, os insatisfeitos. Os inconformados. Os inconformados. Porque todos aqueles que são inconformados, entendeu? É porque querem o quê? Buscar, melhorar, sair da zona de conforto, buscar evolução, né, Ana? Igual a gente tá aqui. E é isso, gente. Não espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.